E hoje o Supremo deve analisar um recurso extraordinário envolvendo o alcance da imunidade material de vereadores para emitir opiniões, votos e até para usar certas palavras no exercício da função. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente esse e também outros processos da pauta de hoje do plenário do STF. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, imunidade parlamentar, no que consiste? É uma garantia, na verdade, prevista na Constituição Federal, que serve, inclusive, para garantir, assegurar o livre exercício da função parlamentar. Então, a Constituição, ela estabelece que os parlamentares, eles são invioláveis por suas palavras, opiniões e votos. E essa garantia, ela se dá exatamente no exercício do mandato parlamentar. Então, não se trata de um privilégio, e sim de uma prerrogativa que só se estende durante o período do mandato. Então, aquelas opiniões que são proferidas no exercício do mandato parlamentar, elas ficam acobertadas, ou seja, elas não são responsabilizadas na área civil e criminal. O parlamentar, ele tem liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Quem tem essa imunidade? Deputados, e aí tanto os deputados federais, estaduais e deputado distrital e os senadores. Existe também na Constituição Federal uma garantia no que diz respeito ao vereador, mas no que diz respeito ao vereador, além de você ter a necessidade dele estar no exercício do mandato, essa prerrogativa, ela só alcança ali a circunscrição do município. Ela se estende para o vereador, então? Se estende para o vereador, desde que seja na área do município. E os abusos são punidos? Bom, essa imunidade ela não é realmente absoluta. Existe a possibilidade, inclusive o Tribunal de Justiça de São Paulo, neste caso que será analisado logo mais às 14 horas no plenário da Suprema Corte, neste caso o Tribunal de Justiça entendeu que o vereador acabou extrapolando os limites previstos na Constituição Federal e com isso condenou a pagar uma indenização de 100 salários mínimos a títulos de danos morais por ofensa de um outro colega, mesmo tendo proferido essas palavras no recinto da Casa Municipal. Então, neste caso, o que se verificou foi que o próprio Tribunal de Justiça de São Paulo ele entendeu que houve um abuso. Existe a possibilidade de abusos serem punidos no âmbito da responsabilidade política. E aí, se ficar comprovado, por exemplo, a questão do decoro, falta de decoro parlamentar, é possível, sim, que o parlamentar perca o mandato, que ele seja cassado, na verdade. Então, o Supremo Tribunal Federal ele deve exatamente se manifestar sobre essa questão. Existe algum limite no que diz respeito à manifestação, à liberdade de manifestação, de expressão do agente político municipal? Se fica ou não restrita a essa situação de manifestações proferidas no âmbito da Casa Legislativa Municipal, os ministros devem se manifestar a respeito disso. Esse é um julgamento interessante, tem uma importância significativa na medida que foi reconhecida a repercussão geral do caso, o que significa dizer que o que os ministros decidirem vai valer para toda a justiça brasileira, porque este caso, por ter repercussão geral reconhecida, ela vincula a magistratura brasileira no que diz respeito ao entendimento que vier a ser adotado pelos ministros do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje também uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o regime de previdência que deve ser aplicado aos tabeliães de Santa Catarina. E nós voltamos a falar sobre a sessão plenária de hoje com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, o que está sendo questionado nessa ação? É uma lei complementar de Santa Catarina, que ela criou um instituto específico de previdência, o regime próprio de previdência dos servidores do Estado. E que, com essa legislação, ela acabou incluindo como contribuintes, como segurados obrigatórios, os cartorários. Então, os tabeliães de Santa Catarina, os notários, os registradores, inclusive os escreventes, eles passariam a fazer parte daqueles segurados obrigatórios, teriam então que contribuir para fazer parte desse regime próprio da Previdência. Quem ajuizou essa ação e qual a inconstitucionalidade apontada nela? A ação ela foi ajuizada pela ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores do Brasil. O que eles argumentam é que a Constituição Federal, no artigo 40, ao estabelecer a questão do regime próprio de previdência dos servidores públicos, ela o vinculou aos servidores públicos efetivos. E a inconstitucionalidade que estaria, então, configurada nessa legislação local que está sendo questionada, diz respeito exatamente ao fato de que uma legislação estadual, portanto infraconstitucional, ou seja, que está abaixo da Constituição Federal, estaria ampliando aquilo que a Constituição Federal não preveu. Porque como os cartorários, eles não são servidores públicos efetivos, eles não poderiam, então, ser incluídos nesse regime próprio de previdência de servidores públicos efetivos por conta de uma legislação estadual.
Rapidamente, Zélio, o Supremo em algum momento já tratou assunto semelhante? Ele já teve a oportunidade de se debruçar sobre questões relacionadas a cartórios. E aí eu poderia citar 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Em uma delas ficou estabelecida exatamente essa questão de que legislação infraconstitucional não pode dispor sobre a inclusão de servidores públicos. E a outra tratou exatamente da exclusão daquele regime de aposentadoria compulsória, no caso do que diz respeito aos tabeliões, por entender que eles exatamente não são servidores públicos efetivos. Tá ótimo, obrigada pela participação e a gente volta semana que vem a falar sobre o plenário do Supremo, que está sendo julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal com a consultora jurídica da TV Justiça. Obrigada pela participação.